Magazine RLX Desporto, às quartas-feiras pelas 22h30 na sua Rádio Lisboa. Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão do Magazine RLX Desporto. Hoje temos aqui uma baixa de última hora, o Aftab Tayob teve problemas pessoais, não pode estar connosco nesta terceira edição do nosso programa, mas está cá o Bruno, que vai certamente substituir bem o Aftab. Só não lhe vou pedir, obviamente, para dizer bem do Benfica, até porque eu nunca o iria conseguir fazer, nem a troco de uma grande verba, que eu sei e sou testemunha do enorme sportinguismo que o Bruno transporta dentro de si. Bruno, dado que não está aqui o Aftab, hoje podemos até diversificar um bocadinho mais nos temas que vamos abordar, mas obviamente que estes 3 jogos da Seleção Nacional que não convenceram muito, digo eu, é um tópico, enfim, é o natural tópico para se começar esta nossa terceira edição do Magazine RLX Desporto. O que é que achaste destes 3 jogos da Seleção Nacional? Boa noite a todos os ouvintes, boa noite, David. Eu achei o que todos nós achámos, foram jogos fracos, pouca qualidade. Parece-me que nós temos uma geração de grandes jogadores, não é de agora, e isso por si só deveria representar muita qualidade de jogo, principalmente contra adversários mais fracos. Sabemos também que os fatores motivacionais contam muito nestes jogos. Eu acredito, por exemplo, no jogo de hoje, se o adversário, em vez do Luxemburgo, se fosse a Holanda, se calhar a atitude competitiva da equipa seria outra desde o início, não o foi. Mas a falta de atitude competitiva não justifica tudo. Acho que eu gosto muito do Fernando Santos e gosto muito daquilo que é o seu discurso, a sua forma de estar no futebol. Já gostava na altura que teve no Sporting, mas a realidade é que treinar uma seleção passa essencialmente também não só por criar ali um bom ambiente e escolher os melhores jogadores, mas também por colocá-los a jogar naquilo que é a sua posição mais habitual, tentar adaptar aquilo que são os vários modelos de jogo que cada jogador tem na sua equipa e tentar depois agregá-los todos ali num conjunto na seleção nacional. Isso nem sempre é fácil. Agora acho que isso também passa por meter os jogadores que estão em melhor momento de forma a jogar, e isso nem sempre tem acontecido. Eu sei que se calhar choca um bocado aos dias de hoje, com tantos jogadores de tanta qualidade na seleção, meter um Sérgio Oliveira ou um Palhinha a jogar de início, mas a realidade é que são jogadores que em Portugal estão a fazer épocas fantásticas, e não entendo como é que jogam tão pouco. E também não entendo como é que há tão pouca ligação no jogo da seleção portuguesa. Temos a defesa com jogadores de muita qualidade e uma defesa bem estruturada, depois temos muitos jogadores na frente com qualidade, mas parece que falta ali ligação no meio campo, que realmente não há. E essa dificuldade de processos, não vamos falar aqui da vertente tática, porque será pouco trabalhada a nível de seleção, mas se a selecionadora é isso, é depois perceber os jogadores que têm o melhor momento, onde é que eles se enquadram melhor naquilo que é a estratégia da equipa ou o sistema tático de escolher para se jogar, e acho que esse sistema tático deve sempre ser escolhido em função do momento de forma dos jogadores, porque aqui não há adaptação, nem tempo de adaptação, e acho que tem falhado muito isso na seleção portuguesa. Hoje a primeira parte foi paupérrima, foi muito má, e depois, quer dizer, andámos ali a sofrer como se o Luxemburgo fosse uma superpotência do futebol mundial, que não é. Agora, a realidade é que o Luxemburgo fez um jogo muito bom, com muita qualidade, com muita entrega, tem mérito, mas o principal de mérito é da seleção portuguesa. Bruno, eu estava a ver o jogo também, estava a ver alguns comentários, porque eu não estava a ouvir os comentários, estava a ver o jogo e estava a ver os comentários na rádio. E uma das situações que estava a tocar era o facto de não perceberem muito bem esta pouca utilização do Bruno Fernandes, que é um jogador que está em Inglaterra, que está a fazer diferença no Manchester United, e que o Fernando Santos não gosta muito dele. Por que é que achas que isso acontece? Eu não considero que o Fernando Santos não gosta do Bruno Fernandes. Eu acho é que vê outras soluções ali na frente igualmente de qualidade, e que acha que podem oferecer mais ou ocupar zonas diferentes do campo. Não há dúvida nenhuma que é sempre polémico falarmos do Cristiano Ronaldo, não é? Estamos a falar do melhor jogador português de todos os tempos, e Portugal não teve assim tão poucos jogadores de qualidade como isso.
mas o Cristiano Ronaldo é um intocável desta seleção, e quando digo intocável não falo só naquilo que é o alinhamento da equipa inicial, mas depois durante o jogo, esteja a jogar bem, esteja a jogar mal, é um jogador que não sai, e eu percebo que tenha ali uma influência grande como capitão e pela qualidade que tem e por aquilo também que representa para os adversários, mas a verdade é que eu não posso criticar muito o Fernando Santos pelo facto de não utilizar agora o Bruno Fernandes quando tem outros jogadores também de muita qualidade. E se olharmos para o que tem tentado com o Ronaldo, com o Bernardo Silva, com o próprio João Félix hoje, que claramente não resultou, aí é uma opção e ele saberá certamente se aqueles jogadores lhes estão a dar mais confiança neste momento. A mim choca-me mais os jogadores que não são tão destacados a nível do futebol internacional, por isso é que falei no Sérgio Oliveira e no Palhinha, porque simplesmente por jogarem no campeonato português, isso parece que hoje em dia jogar no campeonato português retira desde logo algum estatuto de favoritismo para se jogar de início na seleção nacional, quando isso não deveria acontecer. Agora é óbvio que para nós ver o Bruno Fernandes de fora choca, mas temos o Diogo Jota também, esqueci-me de falar dele. O Diogo Jota tem estado fantástico, tem sido possivelmente o melhor jogador desta seleção nestes últimos jogos e hoje voltou a marcar. E a inclusão de jogadores que também estão a começar a aparecer agora, como é o caso do Pedro Neto, eu aceito tudo isso. O que me custa aceitar é que não se mexa depois em jogadores como o Cristiano Ronaldo, porque efetivamente o Ronaldo não está no seu melhor momento, principalmente na seleção nacional. Vê-se que há ali se calhar um excesso de responsabilidade que o Cristiano Ronaldo puxa para si mesmo em todos os jogos da seleção, e isso leva a que cometa também muitos erros, em que se precipite muitas vezes, algo que não é normal num jogador com a qualidade e com a experiência dele. E mais uma vez hoje o Cristiano Ronaldo muito ao lado do jogo, e mantém-se até ao final. Aquela dupla perdida à frente do guarda-redes, aquilo não parecia, sei lá, nem um jogador quase da segunda fase faz aquilo, quanto mais o Cristiano Ronaldo. Esquecimento do falhanço do Ronaldo, ou desses dois falhanços, depois há outro a seguir também de cabeça, que ele mete a bola para o meio, não parece que quisesse assistir alguém, acho que é mesmo um mau cabeceamento. Acho que são momentos em que ele decide mal porque está efetivamente ansioso, e o estar ansioso faz com que as coisas não saiam tão bem. Aproveitando já que estamos a falar do Ronaldo, para falar também um bocado daquilo que foi o tema da semana em relação à abraçadeira de capitão do Ronaldo, e agora que já o critiquei um pouco, também vir em defesa dele. O Ronaldo já deu muito a esta seleção nacional, já deu muito a Portugal, deu muito ao futebol português, e eu não entendo como é que nós, num jogo com a Sérvia, em que marcamos um golo no último lance do jogo, e em que o fiscal de linha, por estar mal posicionado, não vê que a bola transpõe totalmente a linha do golo, e eu não percebo como é que tantos portugueses se insurgiram foi contra a revolta do Ronaldo. Aquela revolta do Ronaldo e aquele momento de tirar a braçadeira para o chão é errado, claro que é, mas estamos a falar de um jogador que vive a seleção, se calhar como poucos. Vive a seleção intensamente, sentiu-se revoltado, percebeu desde logo naquele momento que era golo, sentiu-se frustrado porque sabia que aquilo era um jogo extremamente importante, frente à equipa que disputa, na teoria, a vitória no grupo com Portugal, e depois aquele momento é um momento de revolta e de emoção, e o futebol é emoção, o desporto é emoção, portanto eu não entendo. Exatamente. Como é que se perde e até como houve alguém ainda que disse que também não deixa de ser, entre aspas, um bocadinho revoltante aquela abraçadeira ter só o C, o símbolo da Nike, e não dizer nada sobre o país. Portanto, também não é assim, enfim, também não é assim um símbolo tão sagrado, não é? Eu recordo-me, e tu também te recordas, que o Ronaldo, o primeiro gol que marcou pelo Sport, atirou a camisola ao chão, tirou a camisola e mandou fora. Foi desrespeito ao Sporting? Claro que não, foi emoção, foi a maneira dele extravasar aquela emoção e a alegria, a felicidade de marcar o gol. E faz-me confusão como é que nós, em vez de estarmos a discutir que efetivamente o fiscal de linha estava mal posicionado, não se entende como é que a FIFA não tem a tecnologia de linha de gol nestes jogos, como é que não existe VAR nestes jogos. Quer dizer, parece que estamos a andar para a frente umas vezes, outras vezes andamos para trás, e em vez de discutir tudo isso, o tema da semana foi o Ronaldo ter tirado a braçadeira e mandar a braçadeira para o chão. E provavelmente por ser exatamente o Ronaldo, se calhar se naquele jogo o capitão da seleção nacional fosse outro, se calhar passava-se à frente e estava-se a discutir porque é que o fiscal de linha não deu gol, não é?
Ora, Se muito fosse bem. outro jogador até se aplaudia, né? Se fosse outro jogador se calhar até se aplaudia a atitude e dizia Pois, que era uma exatamente, aquela atitude que coisa de mostrava revolta, não sei o quê, mas paixão e pronto. noção. Exatamente. Ora bem, vamos então dar por finalizado este tema da Seleção Nacional. Esperemos que os próximos jogos sejam um bocadinho melhores, até porque, apesar de, enfim, no cômputo geral, a coisa até não ter corrido mal, 2 vitórias e um empate, que poderiam até ter sido 3 vitórias se não fosse aquela situação quase caricata no jogo contra a Sérvia. Enfim, ainda há muito que penar e a Seleção Nacional, enfim, tem que se pôr não se pode pôr a jeito, porque senão não vai ao Mundial, não é? Ora bem, vamos agora mudar de tema. Bruno, tu hoje não está cá o Aftar para a gente se meter com ele. Epá, mas este fim de semana foi um fim de semana particularmente feliz para as modalidades do Sporting, que venceram nos campeonatos de atletismo em pista coberta, tanto no escalão feminino como no masculino. A Taça da Liga, com um jogo fantástico que o Sporting fez, e vencendo o Benfica por 6-2, com a particularidade de, neste jogo, ter tido a influência de muitos jogos de muitos jogadores da formação do Sporting, e o Bruno, que já está, que teve muitos anos no Sporting, conhece-os bem, e já vamos falar nisso. E depois, também em feminino, o Sporting sagrou-se campeão nacional em rugby, portanto foi um fim de semana ecleticamente vitorioso para o Sporting. Sim, é verdade, foi um fim de semana quase 100% vencedor, falhou ali apenas o voleibol feminino, infelizmente, contra o Leixões, desperdiçou a oportunidade de seguir para a final, mas nas restantes modalidades, sim, foi um fim de semana francamente vitorioso. No atletismo fica sempre a sensação, pelo menos nos masculinos, que o facto do Benfica não estar a participar nas provas, que obviamente retira aqui um índice de competitividade grande, mas é uma decisão do Benfica, não é uma decisão do Sporting. O Sporting disputa as competições com clubes que também trabalham muito bem, e se há clube que tem muita tradição no atletismo é o Sporting, e teve sempre grandes atletas, portanto são vitórias que nos enchem de orgulho. O rugby feminino que continua a ser uma modalidade vitoriosa, não só em Portugal, mas fora de portas também. Portanto, é juntar mais um título aos muitos que têm vindo a conquistar. E depois no futsal não há dúvida nenhuma que é um jogo sempre especial. Jogar contra o Benfica, estes derbys são especiais. Quebrámos finalmente o enguiço de Sines, porque nunca tínhamos conseguido vencer lá uma competição, já lá disputámos várias. Já se dizia para o Alvalade que ali Sines estava assombrado, não permitia ao Sporting ganhar. Vencemos bem e, como tu disseste, com grande preponderância dos jogadores da formação do Sporting. E aqui temos de destacar obviamente o Ziki, que é um miúdo ainda com a idade de júnior e que já se bate ali como gente grande. Só por curiosidade, o primeiro clube do Ziki, o primeiro e antes, eu penso que ele só teve 2 clubes até agora. Foi o Pesac que eu fundei, que sou sócio número 1. Ele não jogou na Amsac, eu pensei que ele tinha jogado na Amsac. Não, foi no Pesac, no Póvoa de Santarém Atlético Clube. Foi o primeiro clube e ele depois, quando saiu logo para o Sporting, portanto só tem 2 clubes, sim, futsal. É o Pesac e o Sporting. Mas pronto, ele só fez nasceu quase contigo. Foi muito complicado. Olha, isto é um dos temas que também poderíamos falar um dia destes, que tem a ver com a dificuldade de inscrição de atletas estrangeiros, que já vivem cá há muitos anos e que continuam a ter um estatuto absolutamente idêntico a alguém que venha hoje do Azerbaijão, da Rússia, do Bangladesh, e que queira ser inscrito. Portanto, foi muito complicado inscrever o Ziki, porque ele na altura tinha a nacionalidade guineense. Foi uma desgraça conseguir inscrever o Ziki. Depois lá se inscreveu e pronto. E felizmente que ele hoje é o jogador que é, tanto no Sporting como na Seleção Nacional. Mas aproveitando o facto de tu ter estado muitos anos no Sporting, sobretudo ligado ao futsal, qual é o segredo do sucesso do Sporting de formar tantos jogadores? E não é só aqueles que estão no Sporting. Eu penso, sem exagero, que o Sporting deve ter uns 20, 30, se calhar até mais atletas, hoje em dia, a disputar a primeira divisão nacional, portanto a Liga Placar, que são formados no Sporting. E são jogadores, e quando eu digo formar, não é terem estado 5 anos num determinado clube, chegarem aos juvenis, fazerem uma época e depois passarem para... Não, são jogadores que vêm desde os benjamins, dos infantis, quanto muitos iniciados, e depois fazem o percurso todo até aos cenas. Qual é o segredo do sucesso do Sporting? Tem a ver também com aquela metodologia que o Nuno Dias quer que seja transversal desde os séniores até cá abaixo. Passa muito por aí também.
Eu acho que passa por mais do que isso. Acho que passa por um projeto que tem muitos anos, muitos anos. E nós já nos recordamos, nós que andamos no futsal há muitos anos, recordamos do Sporting sempre com grandes equipas de formação, sempre com muita qualidade, com treinadores muito bons também na formação, e sempre foi uma aposta concreta. E é um projeto que sempre existiu, aliás, foi criado na altura pelo Miguel Albuquerque e que foi sempre bem conduzido, porque era efetivamente um objetivo do Sporting, era vencer, era como o Miguel dizia, formar a vencer. E acho que esse hábito de vitória, essa cultura de vitória que vem desde cedo, foi permitindo que, mesmo com a dificuldade, e eu vivia lá no Sporting, com a dificuldade que fomos tendo ao longo dos anos, com um maior investimento financeiro por parte de outros clubes na formação, e que chegaram, efetivamente, e falamos aqui do Benfica, que chegou a tirar vários jogadores da formação do Sporting, principalmente na transição de juvenil para júnior, chegou a fazê-lo com vários atletas. Eu relembro que o Benfica tem neste momento a jogar na sua equipa sénior, e jogaram agora também esta final da Taça da Liga, jogadores que passaram pela formação do Sporting, nomeadamente o Afonso e o Nilson. Portanto, mesmo resistindo a esse maior poder financeiro do Benfica, trabalhou-se sempre muito bem na formação. E depois é o que tu estavas a dizer, temos ali jogadores que estão há muitos anos no Sporting. O Neves, penso que chegou ao Sporting com 6 anos, na altura para a Escola Academia Sporting de Loures. O Bernardo Passó e o Tomás Passó também estão lá há muitos anos. E aproveitar também para darmos os parabéns e mandar um abraço ao Tomás Passó pela convocação para a Seleção Nacional, foi convocado hoje. E são jogadores que têm muitos anos de Sporting. E depois o trabalho, obviamente, do Nuno Dias, que vai sempre chamando estes jogadores mais jovens a treinar com a equipa principal, e isso depois também dá frutos, como deu este fim de semana. E falaste de uma pessoa que foi completa, que é essencial, e foi essencial a que tudo isto fosse possível, que se chama Miguel Albuquerque, tão maltratado pela atual direção do Sporting, mas um dia destes falaremos mais sobre esse assunto, mas sem dúvida que ele foi até há bem pouco tempo, um grande pilar da organização, e de tudo aquilo que estava a envolver todas as equipas, e eu sempre também passei por lá, e não posso esquecer que, para além daquilo que tu disseste, da questão dos jogadores serem assediados pelo Benfica por questões financeiras, não é fácil ser-se jogador da formação do Sporting, e tu sabes muito bem, porque muitas vezes tínhamos que andar com a casa às costas, e aqueles atletas tinham que treinar uma vez em Louro, outra vez em Sacavém, muitas vezes iam apenas uma vez ao multidesportivo. Portanto, aquilo tinha que ser mesmo muito bem gerido, com uma enorme dose de sportinguismo, incutir neles essa mesma responsabilidade de estarem a representar um grande clube, e depois, obviamente, abrir-lhes as portas, ou pelo menos os horizontes de um dia poderem estar na equipa séria. E uma coisa é certa, não, aqui ninguém engana ninguém. Quantos jogadores do Sporting hoje, como eu disse há pouco, estão a jogar ou no Sporting ou noutros clubes, mas na primeira divisão nacional do futsal. A propósito, vou-te fazer um desafio, que é, um dia destes, e és tu que vais fazer a entrevista, convidas o Miguel para uma entrevista aqui à rádio. Mas és tu que a fazes. Ok, está combinado. Está combinado. E aproveitar para fazer aí também um acrescentar àquilo que estás a dizer. Eu cheguei a estar no Sporting e penso que tu também lá estavas, na altura que o Paulo Barroca também lá esteve connosco. Sim. E mandar um abraço ao Barroca. Se ele não ouvir o programa, vai ouvir, esta certeza, que eu vou-lhe dizer, nem que seja para receber o abraço. O Paulo Barroca, muitos anos também ligado ao futsal, e como dirigente do Ducado, e ele uma vez disse-me que aprendeu muito no Sporting, não só como poderia ser melhor treinador, porque ele também o é, mas essencialmente como dirigente, por ter trabalhado diretamente com o Miguel. E eu acho que todos nós que passámos pelo Sporting e trabalhámos com o Miguel, eu tive a oportunidade de trabalhar no futsal e não só, mas foi no futsal que conheci e onde comecei a trabalhar com o Miguel. Todos nós tivemos a oportunidade de aprender muito sobre aquilo que é a organização e gestão desportiva, e por isso é que se fala deste tal projeto de formação, porque já na altura, já há alguns anos atrás, era muito diferenciador, trabalhava-se ao detalhe, e mais uma coisa que o Miguel também me disse assim que eu cheguei ao Sporting, que foi, independentemente de todas as pessoas ligadas aqui à formação do futsal poderem ser amadores, a exigência é como se vocês fossem profissionais. Portanto, quem não tiver a disposição de vir para aqui trabalhar como profissional, independentemente
de receber ou não receber, de receber 100 euros ou de não receber nada. Quem não tiver essa vontade de vir trabalhar como profissional, escusa de vir. E aí também teve o segredo, sem dúvida alguma. Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, olha, fica aqui então o desafio. Um dia destes vamos ver se conseguimos convencer o Miguel a fazer uma entrevista aqui para a rádio, para a RLX, Rádio Lisboa, e será o Bruno a fazê-lo. E será certamente um dos momentos épicos aqui deste programa. Olha, mas estamos a falar da miudagem do futsal e fazia já a ponte para um outro tema que nós até já tínhamos falado, aliás, até acho que foste tu que tocaste na semana passada, que tem a ver com o impacto que esta coisa do Covid teve na prática desportiva, exatamente, sobretudo e fundamentalmente nestes escalões de formação. E atenção que eu não estou só a falar do futsal, obviamente, estou a falar de todas as modalidades, porque isto é um problema que abrange todas as modalidades, sobretudo as modalidades coletivas de pavilhão, porque as outras, enfim, ainda se abriu ali aquelas horas de livres, escolinhas de futebol, ainda se fazia ali umas brincadeiras durante uns tempos, depois fechou tudo outra vez, mas pronto, sempre, pelo menos houve ali um cheirinho. Agora, estas modalidades de pavilhão, não, nem isso. Bruno, tu na altura do primeiro e do segundo confinamento eras o diretor desportivo do multidesportivo do Sporting, como nós dissemos a semana passada, onde milhares de atletas ali fazem a sua atividade esportiva. Como é que foi esse impacto? Foi mesmo brutal ou eu estou a exagerar? Não, foi brutal, foi brutal. Foi brutal e ainda está a ser. Para já, falando das pessoas que trabalham com a formação, os muitos treinadores, diretores, seccionistas, fisioterapeutas, psicólogos, todas as pessoas que trabalham com a formação, muitas delas, além da dedicação do investimento nas anos e das horas que dedicam a trabalhar para a formação, também têm aqui uma das suas fontes de rendimento e viram-se de um momento para o outro com uma impossibilidade de poder desempenhar esse trabalho e muitos deles em consequência de receber. No Sporting, quando surgiu a situação do confinamento, foi tomada uma decisão, eu diria que praticamente unânime, de se manter o pagamento a todos os treinadores, independentemente de não haver atividade. Estávamos todos também com alguma expectativa para perceber o que é que ia acontecer. Desde logo começámos a iniciar o processo de retorno ao multidesportivo. Desde o dia que fechámos, começámos logo a preparar esse retorno, porque queríamos que ele fosse o mais breve possível. Infelizmente acabou por não ser. E depois adaptámos, como toda a sociedade em geral, através de videoaulas, treinos por Zoom e por outras plataformas digitais. Agora o impacto é brutal, porque nós somos um país, e falámos disso a semana passada, somos um país com muito pouca cultura desportiva, para não dizer nenhuma. Portanto, não há hábitos desportivos no nosso país. Temos uma sociedade altamente sedentária e depois ainda por cima vivemos a era do medo, da informação e da desinformação, em que eu também como pai tenho 2 filhos e sinto esse medo, que é o medo de deixar os nossos filhos na rua, brincarem na rua livremente como nós fazíamos quando éramos miúdos, e nós experienciávamos e vivíamos muita coisa na rua, o correr, o jogar à apanhada, o jogar às escondidas, o saltar um muro, o esconder-se atrás de um carro, atrás de umas ervas, o jogar futebol, às vezes bastava uma bola e uma parede para estarmos entretidos durante horas, e isso fazia com que nós não só desenvolvêssemos aquilo que era a nossa motricidade, a nossa coordenação, mas criava em nós também um hábito de movimento e de atividade, que fazia com que nós, hoje em dia, adultos, ainda tenhamos uma memória fisiológica daquilo que fazíamos, e isso ainda nos permite, à maior parte de nós, ainda conseguir fazer atividade física, ainda de uma forma mais moderada, e até ter alguma coordenação motora, e a coordenação motora e aquilo que é a resposta motora é extremamente importante, não para o desporto, para a vida. Porque quando tropeçamos, quando temos que nos desviar, quando temos que reagir, quando temos que agarrar, quando temos que fugir, tudo isso exige preparação física, tudo isso exige resposta física, e as crianças hoje em dia, os jovens, estão muito pouco preparados para isso. E eu tenho percebido isso ao longo dos anos como treinador de formação, que cada vez mais os atletas que me vão chegando são atletas menos capazes do ponto de vista motor. Muitos deles até têm uma capacidade cognitiva acima da média para perceber o jogo, para perceber o treino,
e para cumprir com aquilo que lhes é pedido, mas depois do ponto de vista motor há ali muitas deficiências, e isso é claramente um sinal dos tempos. E quando juntamos a isso o facto de haver uma pandemia que confina estes jovens, estas crianças todas em casa, que já são pouco ativas e onde ainda conseguem fazer alguma atividade física efetivamente nos clubes e no desporto, e se vêem sem isso, eu acho que além do abandono desportivo que vai ser massivo, acho que vamos pagar isto também de futuro naquilo que são os índices físicos da nossa sociedade, naquilo que vai ser a saúde da nossa sociedade, e naquilo que depois vai ser o rendimento também desportivo dos atletas, porque Exatamente, estão-se e a há pouco tempo, perder. e tu tocaste num assunto muito, muito interessante, porque ainda há pouco tempo num canal de televisão estava a ouvir um ortopedista a dizer exatamente aquilo que tu disseste. Nós daqui a uns tempos vamos ter muitos problemas ortopédicos, de coisas desde pequenas luxações a grandes entorses, exatamente porque estivemos confinados durante muito tempo. Porquê? Porque, obviamente, como tu disseste muito bem, o corpo humano precisa de se mexer. Não se mexendo, vai perdendo faculdades, obviamente. Tu falaste aqui também no futuro, e o futuro preocupa. Tu achas que, porque agora há aqui duas hipóteses, ou abrindo, quando isto abrir, há uma corrida desenfreada às atividades físicas pela fome que o pessoal sente de não praticar, ou pelo contrário, achas que há muita gente que se perdeu definitivamente para o desporto? Eu acho que há muita gente que se perdeu definitivamente para o desporto, sem dúvida alguma, porque os hábitos, como vínhamos a falar, os hábitos desportivos já são poucos. E quando as crianças se habituam a estar tanto tempo fechadas e são obrigadas, porque as crianças têm mais energia e precisam de maior dispêndio energético, e então têm que se manter ocupadas, e quando se vêem em casa fechadas e sem hipótese de prática de exercício físico, procuram outro tipo de atividades que as estimule. E o que é que as estimula? São estímulos rápidos, é os jogos de computador e de consola, são os vídeos do YouTube e os youtubers, portanto é tudo estímulos muito rápidos e confortáveis, porque estão no quarto, estão no cantinho deles e conseguem ter acesso a essas distrações todas. E quando for para largar isso, muitos deles não vão ter essa vontade, e depois ou os pais têm a capacidade de os incentivar, mas incentivar não é só dizer vai, é levá-los a ir com eles, e também não sei até que ponto é que muitos dos pais vão estar aptos para isso, porque isto traz também aqui um enquadramento social complicado, há muita gente a passar dificuldades, muita gente que perdeu os empregos, pessoas que viram redução nos seus vencimentos, pessoas que ainda não tiveram redução de vencimento nem perderam o emprego, mas veem incerteza no futuro porque veem as empresas onde trabalham com dificuldades, ou veem diariamente que as coisas podem mudar e que a qualquer momento pode vir um despedimento coletivo, e isso mexe com as pessoas. Além de que o facto de estarmos todos fechados também nos condiciona do ponto de vista do nosso equilíbrio mental. Portanto, eu acho que vamos estar todos muito menos pacientes, muito menos tolerantes, vamos estar todos muito mais resingões, muito mais reativos, e se calhar isso vai fazer com que haja aqui também uma grande desconexão entre aquilo que é os tempos livres dos filhos e aquilo que é a disponibilidade dos pais para os acompanharem. E depois os próprios filhos, se não tiverem essa vontade e não tendo um incentivo dos pais, eu acredito que o abandono vai ser massivo, vai ser muito grande, com consequências graves para o futuro, porque essas consequências, as consequências do desenvolvimento tecnológico já se vivem ao dia de hoje, porque este desenvolvimento tecnológico que se iniciou na década de 90 e que tem sido vertiginoso, de um momento para o outro começou toda a gente a andar com smartphones, temos tudo na nossa mão, conseguimos o mundo na nossa mão, portanto isto traz claramente aqui o problema cervical, que é estarmos constantemente com a cabeça para baixo a olhar para o telemóvel e pouco em movimento com o resto do corpo, e já temos esse problema nos nossos jovens. Portanto, cada vvez mais sedentários, cada vez menos capazes do ponto de vista físico, e vai agravar, eu não tenho dúvidas nenhumas, infelizmente. E também no desporto competitivo isso vai também, enfim, vai-se ter de pagar um preço, porque muito provavelmente agora não se vai notar muito, mas daqui a uns anos, quando for necessário fazer ali uma natural substituição dos atletas mais novos, mais velhos por mais novos, se calhar a qualidade vai-se sentir muita falta de qualidade, exatamente por aquilo que tu disseste. Quanto menos praticantes, a probabilidade de se buscar qualidade também é menor, não é? Portanto, até nisso vamos ter problemas. Claro, e tu também tens essa experiência enquanto dirigente, tu sabes a dificuldade que é para clubes de menor dimensão conseguirem subsistir.
conseguir atrair treinadores, e quando digo treinadores, é treinadores capazes, treinadores que se enquadram naquilo que é a nossa filosofia, e porque eu sei que tu também tens uma filosofia virada para o desporto e para aquilo que é o desenvolvimento do desporto e o desenvolvimento do jovem atleta, não necessariamente como profissional, mas como desportista, como atleta, e tu sabes a dificuldade que já é conseguir captar bons treinadores para projetos de menor dimensão, captar jogadores para esses projetos e manter esses projetos, porque as fontes de receita são muito reduzidas. E quando nós vemos os clubes de maior poder financeiro a passarem tanta dificuldade e a terem tanta dificuldade para conseguirem manter também as suas equipas, os seus treinadores, também há muitos clubes que estão condenados eu não diria ao insucesso, mas diria se calhar ao abandono prematuro daquilo que seriam projetos competitivos e que tínhamos que andar uns bons passos para trás a caminho novamente de uma profissionalização de futuro daquilo que é o jovem atleta, porque é difícil os clubes conseguirem ter essa capacidade, e depois quem pode lucrar com isso ainda assim são os clubes grandes, porque esses conseguem sempre captar atletas, e porque vão conseguir captar ainda mais atletas, sabendo que nas suas equipas séniores, em função daquilo que foi a quebra de receitas, também vão procurar injetar mais jogadores da formação naquilo que são as suas equipas profissionais, porque aqui já não é um projeto. Uma coisa é o projeto que o Sporting tem há muitos anos, de querer colocar jogadores da formação nas suas diferentes modalidades. Outra coisa é a necessidade. Neste momento é necessidade, não é projeto. Além do Sporting, todos os clubes vão ter que viver um bocado disso, porque não há dinheiro, por isso simplesmente, para se estar a ir buscar jogadores lá fora a pagar grandes vencimentos. Portanto vai ser complicado. Estamos aqui todos a falar em cenários pessimistas e estamos aqui com um pensamento muito negativo, mas é uma análise pragmática, penso eu. Pois é, se calhar não é assim tão negativo, é mais realismo do que propriamente negativismo, não é? Bruno, a gente há bocado, antes de começarmos a gravar, estávamos a dizer, pá, um convidado só e não sei o quê, se calhar isto vai... Já estamos com mais de 30 minutos de programa, portanto estás a ver que quando as conversas são animadas e são fluídas, a gente nem dá por passar o tempo. Ia-te pedir então as tuas notas finais, num programa muito, muito bom, cheio de conteúdo e que vale a pena realmente os nossos ouvintes, de certeza absoluta que vão gostar e não se vão arrepender de ouvir do princípio ao fim. Notas finais, se calhar, e tendo em conta aquilo que foi a nossa conversa de hoje, fazer um apelo a todos os ouvintes e aos ouvintes que o façam diretamente e que também propaguem um bocado esta mensagem, de que agora mais do que nunca é importante haver alguma ligação entre as pessoas que nos são mais próximas, e quando falo de uma ligação é tentarmos pôr um bocado de lado o facilitismo de ver uma série no Netflix ou estar a ver um filme no AXN e procurarmos ir para a rua, procurar andar um bocado, fazer algum exercício físico, em casa também. Se há uma coisa boa que este confinamento trouxe, é que há inúmeros treinadores e personal trainers a partilharem vídeos de treinos que podem ser executados em casa. É importante que as pessoas o comecem a fazer e é muito importante que os pais passem esta mensagem aos filhos de que fazer desporto não é só para hoje, é para amanhã, é para o futuro, é para um envelhecimento ativo e para um crescimento ativo e mais saudável, e essa deve ser a principal mensagem, porque mais importante do que olharmos para os nossos filhos como futuro sustento familiar, por serem os novos Cristianos Ronaldos, acho que é importante olharmos para os nossos filhos como adultos saudáveis, e para serem adultos saudáveis eles têm que ter hábitos saudáveis que são fomentados já de raiz, e não tem que ser os clubes a fazê-lo, tem que ser os pais já em casa também a fazê-lo. Muito bem, fica então aqui a palavra de ordem, que é mexam-se, né? Sobretudo mexam-se e não fiquem em casa. Bruno, muito obrigada. Nós voltamos a ouvir-nos e a ver-nos, porque depois em podcast também vamos nos ver para a semana. Entretanto, já de seguida a Daniela Amaro vai trazer a sua rúbrica A Jornada Delas e depois uma entrevista e pronto, e na segunda parte do programa lá estarei também a acompanhar a Daniela. Bruno, um grande abraço, até para a semana. Obrigado, até para a semana, boa noite. Magazine RLX Desporto, às quartas-feiras pelas 22h30 na sua Rádio Lisboa.